paz, irmãos. Hoje vamos trazer um tema que vai fritar um pouco os nossos miolos, mas vai trazer um conhecimento especial para você. Antes que vocês me perguntem, claro, estou gravando esse vídeo hoje na minha casa, normalmente eu uso a casa de alguma intercessora e tal, mas hoje estou na minha casa e esse quadrinho aqui atrás foi a Isabela que pintou, tá bom? Então apenas, que quadro é esse e tal, as pessoas ficam achando que tem mistérios ou mensagens subliminares ao nosso redor, não tem, tá bom? Vamos ao teu tema. Uma coisa interessante, você que é casado, ou está noivo, ou vai casar, está namorando, quer uma dica legal de livro? Livro curtinho, ó. 101 ideias com paparicar a esposa. Livrinho fininho, né? Comprei no frango assado. E tem também a mesma coisa para o marido, né? Que legal, né? Eu lembro desses livros, eles foram repaginados aqui, mas eu lembro que no meu primeiro ano de casamento, eu e a minha esposa lemos esses livros e ajudaram pra caramba, muito legal. São tudo pautado na Bíblia, pautado em provérbios, são dicas, né, para você paparicar, para você alimentar o amor. Isso é muito especial, tá? Então fica uma dica aí para sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o espelho do céu, o segredo da imagem invertida. Hoje eu tenho observado que existem muitas pessoas falando, eu fui arrebatado para o céu, eu fui arrebatado para o inferno, e aí lançam livros esboçando esses temas, né? Divina revelação do céu, divina revelação do inferno, divina revelação dos anjos e uma série de outras divinas revelações. E muitos depoimentos de pessoas dizendo que foram para o céu, foram para o inferno, e descrevem, e contam, e falam. Mas na verdade, o que a Bíblia fala? Vamos nos ater ao que a Bíblia fala. Quero passar para você uma dimensão do céu, alicerçado na Palavra de Deus, alicerçado na Bíblia, e vai fazer com que você expanda bastante seus horizontes. Porque a ideia que a gente tem de céu, qual que é a ideia? A ideia que a gente tem de céu é que assim, é um lugar que é um nó tédio, né? Vamos combinar? Vamos falar sério, realistamente, né? De maneira clara. Poxa, eu vou ficar lá a eternidade cantando louvores vestido de branco, né? Então eu fico lá, não faço outra coisa. Estaremos lá a eternidade cantando louvores e descansando na eternidade. Para pensar, se fosse realmente esse o escopo de céu que Deus tem para você e tem para mim, seria um marasmo, seria um ócio, seria um tédio tremendo, né? Eu vejo pessoas, por exemplo, que se aposentam, né? Eles ficam inquietos com a aposentadoria, né? Minha vida toda eu trabalhei tanto, eu tive tanta coisa, eu fui tão dinâmico, minha vida era tão agitada e agora está parado? Não vou ficar quieto não. Aí as pessoas que fazem, eu vejo as pessoas aposentadas, continuam trabalhando, essas pessoas continuam trabalhando, escrevem livros, desenvolvem projetos, ensinam, dão aula, de repente pinta a casa, né, inverniza as mesas, toda hora tinha uma coisa. Eu chegava na casa da minha avó, meu avô aposentado, eu nunca vou esquecer disso, cada vez que eu chegava, eu já olhava para observar o que tem de novidade, o que tinha de diferente. Sempre tinha alguma coisa diferente, ele pintou alguma coisa diferente, invernizou outra, reformou uma cadeira, reformou uma mesa, toda hora ele fazia alguma coisa, vou fazer um curso. Então as pessoas ficam inquietas em ficar paradas, porque nós não fomos feitos para ficar parados, né? Não fomos feitos para o ócio, fomos feitos para ter movimento. Vida é movimento. E se você interrompe esse movimento, acabou a vida. Você pode ser uma pessoa que não faz nada da vida, ela morreu em vida, ela está sepultada em vida, não é isso? Então Deus não tem isso para você, Deus tem um horizonte muito mais amplo. Mas o que a Bíblia fala a esse respeito? Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, né? A Bíblia fala que Deus, em Gênesis, ele fez os céus e a terra. Céus está no plural, né? A gente vai retomar algumas dessas questões ao longo desse estudo. Então, céus está no plural. Fez vários céus, várias camadas de céu. No livro apócrifo de Enoque, por exemplo, também fala dessas camadas de céu. No livro apócrifo de Enoque é legal de ler, Daniel. Eu acho que como conhecimento, né, como abarcar conhecimento, ele é um livro um pouco místico, tal, então ele não entrou no cânon, acabou não entrando dentro dos livros ali que foram canonizados, que formaram a Bíblia tal qual nós conhecemos, que ele é mais místico, mas tem muito conteúdo histórico que é válido sim. Mas tem 3 livros de Enoque, tem 3 apócrifos. O apócrifo, o etíope, eu acredito que é o mais interessante, né? Tem algumas coisas interessantes, inclusive você vai ver muitas vertentes
na Epístola de Judas, no segundo a Pedro, que fazem menções a textos citados por Enoque. Então Enoque também fala a respeito de céus, de terceiro céu, também é citado no livro de Enoque. Então, nós temos aí uma dimensão espiritual, terceiro céu. Os judeus também interpretam que existem vários céus, até o sétimo céu. Já escutou essa história do sétimo céu? Então, pela cultura judaica, pela linha rabínica, existiriam até o sétimo céu. Então, a dimensão espiritual, onde estaria o paraíso, é o terceiro céu, né? Vai ser o terceiro céu. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, está narrado em 2 Coríntios, capítulo 12, verso de 1 a 4. Então ele esteve lá, esteve no paraíso. Então o céu está associado ao paraíso. Jesus não fala isso para o bandido que está ao lado dele na cruz? Hoje você vai estar comigo no paraíso. E onde é o paraíso? Onde Paulo retrata. O paraíso é no terceiro céu. A posição geográfica dentro das dimensões seria no terceiro céu. Nesse terceiro céu, nesse paraíso, nesse local onde nós vamos passar a eternidade, aí algumas pessoas talvez já me perguntaram, puxa vida, mas Daniel, será que a gente não vai ficar dormindo, esperando que Jesus venha e nos ressuscite, né? Mas eu não, a Bíblia dá âncora para dizer que é algo imediato, sabe? Jesus, quando ele olha para o bandido na cruz, ele diz ali, ele fala, hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele afirma, é hoje. Ele não fala, olha, você vai dormir, você vai tirar uma soneca aí, você vai ficar em estado letárgico, né? vai estar em estado de catalepsia profunda e depois um dia eu venho para te buscar. Não, hoje, ele afirmou o dia, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então é imediato. Você vê ali a parábola de Rico e Lázaro, mesma coisa. Os dois, cada um tem o seu destino imediato ali. Então nós vamos observar que essa transição é imediata. Acabou a vida aqui, você tem uma continuidade no pós-vida em algum lugar, dependendo das escolhas que você fizer. E como seria o céu? Primeira reflexão que eu quero parar para que você pense, e eu quero me pautar na Bíblia, mas muitas coisas, lembrando que nós não sabemos tudo, nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos, então eu não sei todas as coisas, mas algumas coisas eu posso fazer uma leitura por inferência, né? E o satanismo, ele ensina muitas coisas, então o Satanás, ele sabe muitos segredos, ele ensina esses segredos mediante um propósito, e muitas dessas coisas que nós vemos nas Escrituras, né, o satanismo, a irmandade, as seitas místicas, elas expandem essas questões e vão mais a fundo ainda. Mas eu sempre vou me pautar no que a Bíblia diz. Primeira coisa para você repensar. O que seriam então aquela coluna de fogo que estava guiando o povo de Deus pelo deserto à noite? A coluna de fogo, ela se movimentava, ela guiava o povo, ela iluminava o povo, citado em Êxodo capítulo 13. Então havia uma coluna de fogo dada por Deus, e essa coluna de fogo norteava o povo no deserto, iluminava o caminho. Lembra no outro vídeo que eu falei da estrela de Belém? Ela também, de certa maneira, aquela luminosidade norteou, né, os magos, aqui no sentido de sábios, para irem até o local onde Jesus estava nascendo, até a manjedoura de Cristo ali. Então aquilo não era uma conjunção planetária, como Kepler tentou afirmar, nós já falamos isso em outro vídeo, mas o que eu acho mais plausível era uma manifestação angelical, porque os anjos estavam presentes no nascimento de Jesus, né, e eles também deram direção àqueles homens. Então os anjos, eles podem se apresentar de uma forma luminosa e podem fazer um movimento para nortear as pessoas. Aqui me pautando no contexto da estrela de Belém. Uma outra questão que é citada, fala de Elias, que é arrebatado num redemoinho, né? Elias, lembra do arrebatamento? Elias e Enoque, eles não provaram da morte. Inclusive Moisés também não provou dessa morte, né? Porque houve uma disputa ali pelo corpo de Moisés. Então Elias e Enoque, a gente tem uma evidência clara, principalmente esses dois, que eles não provaram de uma morte física e eles foram arrebatados. Por serem arrebatados, a gente vai observar a mesma coisa também com Noé, porque a disputa pelo corpo, e há um contexto para isso que não é importante para a pauta desse vídeo. Ele é arrebatado e vai num redemoinho, ele sobe, vai aos céus. Mas um pouco antes desse redemoinho aparecer, o que aparece? Qual é a visão
que Eliseu acaba vendo ali o que Elias está no contexto. E vem ali cavalos de fogo e cavaleiros, né? Ou seja, carruagens de fogo. Fala carros de fogo, né? Então existia alguma coisa ali que estava parecendo que estava transportando, esses carros de fogo estavam transportando ali os cavaleiros. Então existe uma correlação aqui, parece que é um meio de transporte, né? Um meio de transporte espiritual, é citado em 2 Reis 2:11. Eliseu também vai ver esses carros de fogo, essas carruagens de fogo, que mais uma vez são como meios de transporte que são agregados aos querubins, que é o elemento fogo, está ligado aos querubins. A gente já falou isso também em outros vídeos. Então, 2 Reis 6:17, também vai falar de mais uma aparição desses carros de fogo, dessas carruagens de fogo. Ezequiel, no capítulo 10, vai trazer mais uma informação que a gente, quando compila essas informações, nós chegamos a algumas conclusões. Ezequiel, capítulo 10, vai dizer que ele teve uma visão. Nessa visão, ele viu rodas de fogo, rodas que brilhavam como berilo, né? E ele não tinha exatamente o vocabulário para expressar o que era aquilo. É como isso, é como aquilo. E ele disse que havia uma grande roda, uma roda dentro da outra roda, e havia algo como olhos em derredor. Então ele não sabia expressar, ele estava tentando encontrar palavras, tentando encontrar vocabulário para tentar descrever aquela visão que ele estava vendo. Mas era uma roda cercada de outra roda maior e com olhos em derredor, talvez com luzes em derredor ali. E aquilo deixou ele extasiado. E aquilo ali, a leitura de Ezequiel, o que é? É um anjo que está vindo, né? São os anjos de Deus que estão trazendo uma orientação para Ezequiel, trazendo uma orientação. Então, aparentemente, eles estão usando um aparato de transporte, um meio de transporte que nós não conhecemos e que Ezequiel, na sua simplicidade, descreveu como rodas, que brilhavam como berilo, né? Nós vamos observar a mesma coisa, a coluna de fogo no deserto, a estrela de Belém, né? Os carros de fogo que vieram para buscar Elias, né? Os carros de fogo que estavam ao redor de Eliseu. Isso tudo, quando você começa a agrupar essas informações, nós chegamos a uma inferência que existe um meio de transporte, né? Mas todas essas daqui que estão fundamentadas nas Escrituras e estão ligadas aos anjos, elas trazem um resultado positivo, né? Elas trazem direção, elas trazem revelação, trazem ensinamentos de Deus, palavra de Deus. Então, apontam um caminho, não trazem medo, não provocam pânico, né? Porque vem de Deus. Então, o satanismo acredita realmente, a Irmandade, é um dos segredos que eles fecham as 7 chaves. Eu nunca falei sobre isso, eu estou falando pela primeira vez nesse vídeo. Eles acreditam que sim, que as entidades, os anjos caídos, né, na dimensão espiritual, eles usam meios de transporte também. Né? Existem meios, como nós usamos meio de transporte aqui. Então você pode ir a pé daqui até o Rio de Janeiro. Você vai levar dias. Né? Se você for de bicicleta, um pouco mais rápido. Se for de carro, é mais rápido. Se for de avião, ainda mais rápido. Então, assim como nós temos esses espelhos do céu, no sentido de conhecimento, de tecnologia, que Deus deu ao homem, nós criamos também aparatos que são meios de transporte para nós, né? Para transitarmos a nossa dimensão aqui. E esses anjos, né, também teriam esses meios de transporte, que a gente vê isso à luz da Bíblia, pautado nesses textos que nós já citamos aqui. Os carros de fogo, é inequívoco isso. Carros é aquele que transporta, né, de fogo, porque talvez tenha uma grande luminosidade neles. Ezequiel ainda fala que era possível ouvir o zunido das asas dos anjos, de uma impressão que fosse um barulho, né, talvez motor, sei lá, talvez uma inferência de Ezequiel, algum deslocamento de ar, né, porque o som nada mais é do que isso, né, é o deslocamento de ar mediante uma vibração que o seu ouvido acaba fazendo a leitura disso. Então, ele descreve um aparato ali que poderia ser um aparato de transporte. Isso não dá base para você dizer que era disco voador, ufologia, mas o satanismo diz o seguinte, que embora haja uma possibilidade matemática de haver vida em outros planetas, eles não têm tecnologia para atravessar o espaço inteiro e chegar até aqui. Porque se tivesse, a gente já teríamos visto evidências palpáveis, concretas disso. Mas esses fenômenos de
OVNIs são vistos no mundo inteiro, e começou a ter uma grande alavanca disso na Segunda Guerra Mundial, né? Na década de 50 teve muita aparição de OVNI, né? Então muita coisa aconteceu, portais foram abertos, muito sangue foi derramado, é necessário sangue para a abertura de portais, eu já falei isso no livro Rastro do Oculto, e uma vez que esses portais são abertos, né, essas entidades começam a transitar com mais liberdade na nossa dimensão. Agregado a isso, nós vemos um outro detalhe. Então o satanismo acredita, sim, existem meios de transporte. E por um descuido de algumas entidades, esse meio de transporte entrou na nossa dimensão e passou a ser visualizado. Interessante que o texto de Ezequiel também fala que eles andavam como se fosse um zigue-zague. Você já viu que muitas das aparições, supostamente sendo de UFOs, né, eles têm um andar, eles vão assim, eles não têm uma curva suave como faz um avião, mas os movimentos são abruptos, às vezes em zigue-zague. Muitas vezes aparece na tela do radar e a pessoa está vendo. De repente desaparece da tela do radar e ele sumiu visualmente também. Isso significa o quê? Que ele está transitando de uma dimensão para outra. Existem várias dimensões paralelas aqui. Eu já falei isso em outros vídeos. Nós temos 3 dimensões. Largura, altura e profundidade, né? A minha sombra, ela gera somente o comprimento e a largura. Ela não tem altura, não tem profundidade, mas estão na mesma dimensão. A terceira e a segunda dimensão coexistem, assim como todas as demais dimensões coexistem aqui no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes. Então, quando esses aparatos, né, transitam de uma dimensão para outra, eles podem ser visíveis a nós ou se tornam invisíveis. Se existissem seres na segunda dimensão, nós da terceira seríamos invisíveis para eles, né? Porque para cima não existe, eles não nos veriam. E assim seria mais ou menos a linha de pensamento de dimensões paralelas. Então, quando a gente começa a compilar isso daí, tem um outro detalhe que eu quero agregar aqui. Já ouviram falar de pessoas que foram abduzidas, né? Então, pessoas que aparentemente foram sequestradas, né, por alienígenas e de repente foram colocados implantes nelas, né? De repente elas sentem alguma coisa estranha, né? E de repente passam por uma ressonância magnética, fazem uma radiografia e encontram uma coisinha lá, como se fosse um chip, mas de um elemento quase que semi-mineral, tem elementos orgânicos e uma capacidade incrível de não trazer rejeição, o corpo não rejeita esses implantes e inclusive ele é agregado, ele é incorporado no nosso sistema neuronal. Ele emite ondas de rádio, emite radiofrequências. Então, como se fosse um mapeamento daquela pessoa, está sendo monitorada aquela pessoa. Eu tinha um chip desse na minha perna, né, pelo lado direito da perna, na coxa direita, e depois de convertido e tudo mais, uma radiografia, eu confirmei que tinha, numa pequena cirurgia feita em consultório, acabei tirando. Então, existe esse tipo de situação também. Então, aí você observa esse tipo de coisa, pessoas abduzidas, e você faz um paralelo com o biochip. Né? O sistema, a tecnologia, ela é muito similar. Algo diabólico que Satanás está ensinando ao homem mediante um propósito de trazer controle para sustentar as plataformas do anticristo. Até mesmo a Dilma citou isso recentemente, né? Que estão estudos aí, talvez algo para facilitar a vida das pessoas, e o povo vai ter chip, vai facilitar a vida. Estão dizendo aí como sendo algo bom, algo interessante. Então, uma primeira possibilidade aqui para o nosso horizonte de conhecimento. Então, no céu, provavelmente haverão meios de transporte, né? Então você não vai ficar andando a pé durante toda a eternidade. Você vai ter talvez meios de transporte. Eu estou me parando aqui em algumas evidências bíblicas que me permitem fazer essas conjecturas. Então são inferências aqui. Quem sabe tudo é Deus, a gente só vai saber a certeza disso lá na glória. Mas eu tenho a permissão de conjecturar, de inferir, uma vez que eu tenho base bíblica para isso, né? Então uma outra coisa que nós vamos observar é a questão da eternidade. A eternidade já é citada desde o Velho Testamento, já se tem um contexto de eternidade. Desde o Velho Testamento já existe uma leitura de eternidade. Daniel já fala sobre isso, Daniel 12, versículo de 1 a 3. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Ele se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, com a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Naquele tempo livrar-se-á o seu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro. Está falando do final dos tempos, né? Então aqueles que estão no livro da vida vão ser salvos, vão ser arrebatados, vão estar na presença de Deus, vão para esse paraíso, né? Mas muitos vão ficar aqui. E muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno.
Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e muitos ensinam a justiça, mas as estrelas sempre e eternamente. Então está colocando aqui, já tem uma leitura, né, de eternidade. Nós vamos observar, como eu já falei anteriormente, né, em Gênesis Deus criou os céus no plural. Gênesis 1, de 8 a 9. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã do segundo dia. E disse Deus, ajunta-se as águas embaixo dos céus, no plural, como se houvesse realmente dimensões paralelas. Já em Apocalipse, quando você começar a ler, vi um novo céu e uma nova terra, no singular, ou seja, referente à dimensão que nós vamos estar e passar nela a eternidade. O paraíso, eles também está ligado ao seio de Abraão, citado em Lucas capítulo 16. É uma outra maneira de Deus falar, né, a respeito do paraíso. Como Jesus disse para o bandido, hoje você vai estar comigo no paraíso, na parábola aqui, no seio de Abraão, de Lucas, né, onde Jesus está falando de Henrique e Lázaro, também faz uma alusão ali a uma dimensão celestial, uma dimensão de céu, que não é a nossa dimensão terrena, falando de uma dimensão pós-vida. Existe uma tradição rabínica que diz que no jardim do Éden, Éden quer dizer jardim, e está ligado ao paraíso. Olha que coisa interessante, o jardim está ligado ao paraíso, e isso assim, Jesus hoje vai estar comigo no paraíso. Não era assim o jardim do Éden, onde estava Adão e Eva, eles não estavam no paraíso? E quando Jesus disse para o bandido, hoje você vai estar comigo no paraíso, ele quer dizer o quê? Que lá no céu, vai ser, na terra, na verdade, é um espelho do céu. Então a exuberância das florestas, das flores, da mata, toda essa coisa maravilhosa que Deus faz aqui, as cachoeiras. Mas quando a gente olha, às vezes, para o mar, você não sente uma tranquilidade? Quando você vê uma cachoeira, vê uma planta bonita, vê uma vegetação exuberante, aquilo não traz para você uma certa paz? Porque aquilo lá no DNA de Deus, está plantado em você e em mim, está te lembrando a sua casa, é a morada eterna, porque lá no paraíso, na morada celestial, também nós vamos estar cercados dessas coisas, mais uma vez vamos estar cercados dessas coisas. Então a terra é um espelho do céu, o paraíso que Deus fez na terra para Adão e Eva, estava trazendo um espelho do céu na terra. Então vai ter vegetação, vai ter frutos, né? E segundo uma tradição rabínica, no Jardim do Éden haviam 800 mil tipos de árvores frutíferas. 800 mil tipos de árvores frutíferas. E elas sempre davam o seu fruto, nunca deixavam de dar seu fruto. Ou seja, não era fruto de época, né? Que nem morango, né? Jabuticaba, que dá uma vez por ano, mas era assim, direto, né? Dava sempre ali, sempre dava, segundo a tradição rabínica. Então significa que lá no céu, lá nesse paraíso celestial, nós vamos comer? Será que vai ter comida? Eu não vou ficar cantando a eternidade? Vai ter cântico, vai ter louvor, vai ter adoração, claro que vai, faz parte da nossa alegria também, adorar o Criador de todas as coisas, mas não é só isso, é muito mais do que isso. Você talvez tenha transportes, já citamos a respeito, você vai poder se locomover de um local ao outro, né? Vai ter comida também, talvez essas árvores frutíferas venham trazer comida para você, talvez esse prazer de continuar comendo, por que não? Né? Os anjos comeram, vamos lembrar disso, né? Os anjos comeram com Abraão, comeram com Ló. Jesus mesmo ressurreto, e quando ele vem visitar os seus discípulos, seus apóstolos, ele come com eles. Mesmo estando ressurreto, num corpo glorioso, corpo capaz de atravessar a matéria, atravessar a parede, ele comia, enchia o barrigão de peixe. Então esse prazer de comer dá-nos a impressão que vai ser mantido, ou seja, de fato, literalmente, nós vamos ceiar com ele na eternidade. Então, outra característica interessante aqui, né? Existe também na literatura judaica outras pessoas que foram arrebatados aos céus. Não foi só Paulo. Pela literatura judaica, outros também foram arrebatados. Enoque, Elias, Jabes, Eliezer, Irão, entre outros. São 9, segundo a cultura judaica. Mas eu sempre me pautar no que a Bíblia diz, a Bíblia fala de Paulo, então vou me ancorar em Paulo. Como seria então esse céu que Paulo não descreve exatamente? Ele só fala que ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não era lícito dizer. O que ele viu lá? Então a Bíblia é como se fosse um grande quebra-cabeça espalhado. A gente tem que juntar as peças, mas imagina juntar as peças de um quebra-cabeça que você não tem visão nenhuma, né? Às vezes você compra um quebra-cabeça, você tem uma fotinho dele lá e você sabe que tem que espelhar naquela foto, mas no início é sem visão nenhuma. O Espírito Santo vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria, vai te capacitando, vai montando. Na hora que você monta um pedaço, você entende, você compreende aquele pedaço, aquilo faz com que você compreenda outras coisas, porque na verdade está tudo interligado. Então vamos um pouquinho mais adiante. Então podemos inferir até agora, há transportes no céu?
e nós vamos também comer literalmente no céu. Talvez esse prazer da comida não vai ser cessado, não é uma coisa só ligada aqui, aqui é um espelho. E se Deus deu isso para o homem, veja que os anjos se alimentaram, o próprio Jesus se alimentou, a Bíblia fala que nós vamos cear com ele na eternidade, por inferência, nós vamos também continuar comendo na eternidade. Só que a diferença é que lá não engorda. Lá a comida é diet para a eternidade. Você pode comer e não vai ter a glutomania. Você vai comer moderadamente e vai estar saciado. Uma inferência minha, tá? Uma conjectura minha. Será que existem armas no céu? Né? A Bíblia fala que houve uma rebelião no céu e houve peleja no céu. Se houve peleja, houve uma guerra. Se houve guerra, a guerra tem arma. As guerras têm armas. Então, sim, existem armas nos céus, né? Mas eles criaram as armas, Daniel? Eu acredito que não. Minha inferência particular. Se você pegar e estudar, eu pratiquei artes marciais, Kung Fu, e muitas das armas do Kung Fu, elas são de origem camponesa. Então o Kali, que é um bastão mais ou menos de uns 80 centímetros, era usado para apoiar no ombro e sustentar uma rede de pesca, né? Então ele pescava, colocava a redinha lá com os peixes, punha no ombro ali. Esse era o Kali. Depois descobriram que podia bater na cabeça de alguém com aquele negócio. O Nunchaku era chamado de grande mangual. Ele usava para triturar cereais, né? Depois descobriram que podia dar na cabeça do outro. Então uma série de foice, né? Era usada para aparar, né? Ou então uma série de armas que antes na verdade eram objetos agrícolas foram transformados em arma mediante uma necessidade. Imagina um arco e flecha, você atira por esporte, né? De repente você, ou para caça, né? Não predatória, mas para caça, para alimentar, mas de repente o índio foi necessário usar o arco e flecha para se defender, para as guerras. Então nem sempre quer dizer que essas armas foram criadas para a guerra. Talvez uma inferência minha, isso não está na Bíblia. Talvez eles tinham essas armas como esporte, né? Quem sabe, né? Os demônios dizem que eles que ensinaram as artes marciais para os homens, as artes de guerra, artes técnicas essas que eles aprenderam lá no céu. Essas técnicas de combate eles aprenderam no céu. Então é assim que eles dizem. Será que eles não faziam isso como um esporte? Como a gente joga bola, como a gente tem tantos esportes, será que esse esporte de combate não seria apenas um esporte, né? Uma inferência. Mas fato é que tem arma sim, mesmo porque Deus deu um anjo, colocou um querubim para tomar conta da árvore da vida, e esse querubim tem nas mãos uma espada de fogo, né? Então ele tem nas mãos uma espada de fogo. Então armas sim. Mas então se houve uma peleja, se eles usaram armas, se os anjos são seres imortais, como é então que eles podem cessar a guerra? Se eles não morrem. Eles não morrem, mas se a guerra cessou, por alguma coisa aconteceu, eles não morrem, mas talvez eles possam se machucar, talvez eles possam se ferir. O que é que retardou, né, o anjo quando veio falar com Daniel? Lembra que Daniel esteve orando 21 dias e o príncipe da Pérsia acabou retardando a vinda do anjo, que não conseguiu trazer a resposta para Daniel rapidamente, mas ele veio trazer. Então houve uma peleja ali e alguma coisa retardou a vinda dele. O que fez retardar? Então existem armas que podem retardar, podem te impedir, podem talvez ser bloqueios, ou talvez possam te machucar. Então são inferências que a gente pode fazer sempre ancorados na palavra de Deus, né? Então, deixando claro, você vai direto, tá? Acabou aqui, começa lá, é direto, não fica dormindo, né? Você veja a parábola de rico e Lázaro, Lucas capítulo 16, vai estar no capítulo 16, 19 a 29. Então haviam duas pessoas, né? Um homem rico e Lázaro, um mendigo. Os dois, cada um depois que morre, vai para um lugar. Então nós vemos aqui que Lázaro, ele vai para o inferno, ele está no inferno, e ele está num local que ele tem sede. Então essa sensação de sede existe. Molha meus lábios, que está muito quente aqui, dá a impressão que ele tem sede também. Então se tem sede, talvez tenha fome, né? Então talvez tenha água, né? Não fala que vai ter um rio de água viva no céu. Então tem muitas coisas interessantes aqui para nós meditarmos, né? Existem várias dimensões celestiais, está muito claro, várias dimensões que Deus criou, os céus no plural, né? Pega o livro de Jó, Jó capítulo 38, olha quanta coisa fala. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passeou, né, pelas obscuras profundezas do abismo? Jó 38, verso 16, aí estou indo adiante. As portas da morte lhe foram mostradas a você? Como assim? Profundeza do abismo? Onde fica a profundeza do abismo? Onde é as portas da morte, né? E as portas da morte foram mostradas a você? Você viu as portas, as densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que sabe, como se vai ao lugar onde mora a luz?
Que lugar é esse onde mora a luz? E para onde está a residência das trevas? Onde é a residência das trevas? Poderá você conduzi-las a um lugar que lhe pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Então mostra muito claro aqui dimensões paralelas. Morada da luz, morada da morte, abismo, região de trevas. É muito amplo tudo isso, né? A nossa aparência, quando você vai para a glória, muda? Muda. Isso é diferente. Jesus ficou diferente. O corpo ressurreto de Jesus mudou. Não é mais essa carcaça, não é mais esse invólucro que a gente tem. É um corpo glorioso, um corpo perfeito, um corpo que não tem dor, um corpo que não tem mais as nossas limitações, né, que nós temos. Então você observa quando Jesus ressuscitou, Lucas capítulo 24, de 14 a 30, mostra que Jesus acompanhou, 2 discípulos ali, acompanhou. E até que eles entraram numa cidade, Jesus, vem comigo. E só reconhece Jesus quando ele parte o pão. Ele é reconhecido pelo gesto de partir o pão, de tão profundo, de tão simbólico que foi. Jesus partilhava as coisas. Você é conhecido por Deus quando você partilha, e você partilha com quem você ama. Se amarmos uns aos outros, sereis reconhecido como meus discípulos. Não é isso que Jesus nos ensina? É esse o preceito, né? Então o corpo ele muda, seu corpo vai mudar, né? Nós temos grupos de afinidade nos céus? Temos, eu creio que sim. Eu observo quando Satanás faz a rebelião, ele arrastou a terça parte com ele, sinal que havia um grupo de afinidade, haviam pessoas que, é isso aí que o capeta falou, tem sentido, né? Teve uma pequena parcela, mas em relação ao todo, a maior parte ficou com Deus, claro, mas essa terça parte se desviou. Então, existem grupos de afinidade, né? Então, tem moradas, tem casas lá. Jesus não disse, na casa do meu pai haverão muitas moradas, tem muitas moradas, né? Então tem tantas coisas aqui que a gente pode inferir a respeito desse reino celestial. Ele é muito mais do que a gente pode imaginar, né? Na verdade, aqui na terra nós provamos gotas do céu e gotas do inferno. Pedaços, somos espelhos do céu. É uma imagem invertida do céu. É como se fosse um reflexo da grande glória que você vai passar a eternidade. A diferença é que lá a alegria é para sempre. A felicidade é eterna, a paz é eterna, né? E aqui nós temos momentos, né? Nós temos lampejos disso, ou de agonia, ou de tristeza, porque o joio e o trigo estão juntos. Mas um dia esse joio e o trigo vai ser separado, e lá na glória não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter tristeza. Nós teremos bens materiais na glória? Por quê? Talvez sim, né? Talvez sim, assim como os anjos têm seus aparatos, seus meios de transporte, tem as suas armas, né? A Bíblia não fala que lá no céu, o seu tesouro está no céu, onde a traça não rói, onde o ladrão não pode roubar. Então você tem alguma coisa que o tempo não vai desgastar. Pode ser, é claro, a sua eternidade, uma inferência, claro, ligada à eternidade, se você espiritualizar apenas a frase, pode ser ligada a isso, mas também pode ser que não. Se a casa do meu pai tem muitas moradas, pode ser que você tenha uma morada legal, você não vai morar em tendas na eternidade, talvez realmente você tenha mansões celestiais para nós morarmos ali. Tem sexo no céu? Né? Algumas pessoas perguntam isso para mim. A Bíblia diz que lá no céu nós não somos dados a casamento. Não somos dados, assim como os anjos não são dados a casamento. Os anjos que caíram tentaram profanar essa vertente e tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, lá em Gênesis capítulo 6. Então eles são capazes de fazer a relação sexual, mas aqueles que caíram, no sentido de profanar o sagrado. Foi para isso que Satanás fez, para profanar o sagrado e para preparar a genealogia para a vinda do anticristo. Isso é pauta que a gente já falou em outros vídeos, né? Então o céu é um local onde Deus está, né? Essa deve ser a sua reflexão principal. Quando Jesus começou a dizer aos seus discípulos, olha, eu vou embora, né? E eu estou indo para um local e eu vou preparar um lugar para vocês. Eu estou indo embora. Os discípulos ficaram meio agoniados porque Jesus ia para um local onde eles não poderiam estar juntos. Eu não posso estar junto dele. Jesus acalma eles, olha, fiquem tranquilos, eu estou indo no local para preparar um lugar para vocês. Mas eu estou guardando, vou preparar uma casa, vou preparar o caminho para vocês. Então eles vão estar naquele momento, né? E a palavra inferno, ela deriva do vale de Idom, no sudoeste de Jerusalém, onde as crianças eram sacrificadas nos fogos de Moloque, durante o reino dividido. Está citado em 2 Crônicas, capítulo 28, verso 3, e também citado em 2 Crônicas 33, 6. Josias, então, vai terminar esse costume, 2 Reis 23, 20. Jeremias chama esse vale de Vale da Matança.
por causa dos cadáveres, né? E é citado também em Jeremias 7:32 e 19:6, vales da matança. Esse local transformou-se uma metáfora para a morte, corrupção e incêndio, e acabou criando aí uma ideia de inferno, chamado Geena, né? Que é uma palavra do grego, Geena é uma palavra do grego, que significa estar ligado ao inferno, mas está ligado a essa metáfora de destruição, de fogo, de morte, que vem desde essa época ali, citado em 2 Crônicas, né? Mas só que Jesus, ele esclarece mais a respeito do inferno, ele vai falar muito mais. Essa palavra Geena, ela vai ser citada no Novo Testamento por 10 vezes, e dessas 10 vezes vem da boca de Jesus, uma única vez ela vai ser citada fora dos lábios de Jesus, vai estar em Tiago 3:6. Fora isso, Jesus que vai estar mostrando como é esse lugar. E como é esse lugar? É um lugar de trevas, é um local onde não tem luz. Um local de ódio é um local onde não há o amor. Um local de sofrimento é um local onde não há paz. Então, na verdade, às vezes pessoas falam para mim: Daniel, minha vida está sem esperança, eu estou agoniado, porque você está sem Deus. E quando você tem com Deus, você está com Deus, você tem paz. Então, um local de paz é com Deus. Sem paz, longe de Deus, né? E mesmo longe de Deus, o amor de Deus vai te alcançar. Às vezes eu estou aqui no meu canto, eu não quero saber mais de nada, me entreguei a esse mundo, não tem mais jeito a minha vida. Gente, sempre tem jeito. 1 Pedro capítulo 3, de 19 a 20, diz assim: o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus desce no Hades e vai pregar os espíritos em prisão. Um local de prisão, um local de trevas, um local de angústia, um local de sofrimento. Quem são esses, né? Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, colheram a consequência daquilo que plantaram. Então, colheram as consequências das suas escolhas. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, né, isso é 8, almas se salvaram pela água. Então toda aqueles espíritos em prisão era a geração de Noé, que não ouviu a palavra de Noé e foram rebeldes. Jesus, no seu amor, desce lá e vai pregar aos espíritos em prisão. Porque Jesus pregaria a pessoas condenadas, sem esperança? Se ele foi lá, Jesus é a esperança. Então há esperança para você. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, aquele que subiu é também o que desceu e levou cativo o cativeiro. O que subiu é o mesmo que desceu lá no Hades e levou o cativo o cativeiro, resgatou o cativeiro. Então talvez você esteja em um local de trevas, você esteja vivendo um pedacinho do inferno aqui na terra, no meio de angústia, no meio de aflição, no meio de decepções, no meio de desesperança, no meio de falta de amor, de falta de fé, e achando que não tem mais jeito. Permita que Deus desça na profundidade da sua alma. Permita que o Espírito Santo possa sondar o seu coração. Dê uma oportunidade para Deus. Ele bate a porta. Se você abrir, Ele entra e sair com você. Dá uma chance para Deus mudar a sua vida. Se entrega, se rende. Ele acredita. Dá um voto de confiança. Sabe aqueles discípulos que passaram a noite toda tentando pescar? Jesus, olha, joga a rede de novo. Eles mexeram, se movimentaram e jogaram a rede. Aquilo trouxe a bonança para eles. Então, vida e morte, bênção e maldição, depende das suas escolhas. Faça as escolhas sábias. Talvez você esteja achando que não tem mais jeito, mas tem jeito. Para Deus sempre tem jeito. Deus é maior que os seus problemas, muito maior, né? Então permita que Deus transforme a sua vida. Permita que Ele abra e expanda os horizontes. Permita que Ele reacenda a chama da fé no seu coração. Aqui na terra nós provamos gotas do céu e do inferno. Do inferno quando a gente se afasta de Deus. Porque isso é o inferno. É o afastamento de Deus, é a privação de você ter Deus como seu Senhor, como seu pastor, seu guia, né? A luz que te ilumina. É isso que é. Isso é o inferno. E o céu o que é? O céu é a presença de Deus, é a paz que Ele me dá, a alegria que Ele me dá, a força que Ele me dá, a capacitação que Ele me dá. Como Paulo disse, nada vai me separar desse amor, eu tudo posso nele que me fortalece. Isso é um pedacinho do céu. Isso é um espelho do céu na terra que você está vivendo. Então aproveita, né? Imagina só que você pode ter esse momento por toda a eternidade, né? Então caminha no horizonte, caminha olhando para Jesus, não olha para a tempestade, não olha para as circunstâncias, né? Faça as escolhas sábias, porque céu e inferno, vida e morte, bênção e maldição são frutos das suas escolhas. Que você tenha escolha sábia, né? Nós conjecturamos aqui um panorama de como poderia ser o céu. Quem sabe é só Deus, né? São conjecturas, mas eu imagino o céu um local de uma grande alegria, um local onde a gente vai ter oportunidade de crescer, de se desenvolver ainda mais, de aperfeiçoar os nossos talentos,
que Deus vai nos dar, eu creio nisso, né? Eu não consigo imaginar um marasmo eterno, um ócio eterno, mas eu imagino um local de uma paz tremenda, mas um convívio harmonioso com os irmãos, um momento que a gente pode ceiar junto, podemos todos nós sermos vizinhos, sem muros, sem cercas, sem barreiras, né? Olha o que a Bíblia fala no capítulo 22 do livro de Apocalipse. E mostrou-me um rio e da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, de um lado ao outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Lembra lá, os judeus diziam que havia 800 árvores e cada uma dava frutos o ano inteiro. Aqui está falando que a árvore da vida, somente a árvore da vida, ela é capaz de produzir 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, né? E ali nunca haverá maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto e as suas festas, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão mais de lâmpada nem a luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Reinarão. Quando a gente fala em reinado, o reinado não é um ócio, o reinado é a administração de coisas, né? Então Deus, ele tem muito mais para você, ele tem muito mais horizontes, que você possa andar na terra como cidadão dos céus. E um dia você vai estar lá no céu, mesmo sabendo que você passou pela terra e aprendeu aqui, que você possa usufruir dessas gotas de eternidade que Deus te dá em vida, momento de alegria, e muitas vezes, quando as decepções, não olha para a circunstância, permita que Deus mude a sua vida. Esse é o meu desejo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Que Deus te abençoe e que nós realmente possamos lá na glória ceiar juntos, sermos vizinhos e temos a eternidade para compartilhar das bênçãos do Senhor, mas também de realizarmos grandes coisas para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde.